Mas foi feito algum tipo na época de manifestação da comunidade de fora, algum evento que a comunidade tenha produzido, algum tipo de exposição que foi feita assim naquela época? Fizemos, teve muitas atividades, mas teve uma assim espetacular, né? Não sei se ainda existe, né? Mas tem um local em Juiz de Fora que era uma antiga fábrica que na época a prefeitura transformou num espaço cultural e Hum. chamou de Espaço Mascarenhas, que era uma fábrica da família Mascarenhas, né? Então, esse espaço Mascarenhas era um espaço de cultura, de exposição, tinha um setorzinho ali de teatro, tinha um pequeno shopping de produtos artesanais e tal. E nós queríamos fazer uma atividade em prol da paz. Uhum. Qual era a ideia? A ala de exposição pública, era uma ala muito grande e eles já tinham painéis de vidro de quase 2 metros de altura, por 1 metro quase de largura, painéis enormes de vidro, que você poderia colocar cartazes entre os vidros Sim. e ficar uma exposição muito linda. E nós pensamos fazer uma exposição em prol da paz, lembra que era o Ano Internacional da Paz, que de um lado, digamos, o lado direito do corredor, daquele espaço, nós colocaríamos tudo que a humanidade está fazendo em prol da paz. Que na época estava no auge da glasnost e da perestroika, ou seja, estava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam se tornando independentes. Cada república se tornaria independente, como tem hoje, né? A Ucrânia, Sim. etc. E a Rússia e tal. E do outro lado, no outro lado daquele espaço, a gente colocaria toda a contribuição que a comunidade Bahá'í tem feito pela paz. Legal. Então, seria uma exposição durante uma semana. E todas as noites teriam painéis de debate. E teria mesa redonda, que a gente chama, né, de mesa Sim. redonda, que seriam convidados. Uma noite seria em homenagem ao, ao, à igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade, direitos, deveres e oportunidades entre homens e mulheres. E nós íamos convidar a delegada de polícia, que tinha uma delegacia feminina, íamos convidar uma Bahá'í, íamos convidar uma outra mulher representando uma outra classe, e assim teria lá umas 4 ou 5 pessoas debatendo a importância da igualdade de direitos, oportunidades e deveres entre homens e mulheres. Na outra noite, seria sobre a unidade religiosa. Aí teria um padre, um pastor, um budista, um judeu, as religiões que a gente conhecia que tinha em Juiz de Fora. E Sim. assim era cada noite. E durante o dia, uma exposição, né? Livre, o pessoal entrava, assinava o livro de presença, fazia pergunta, tinha folhetos, tinha barrais que poderiam responder, tudo prontinho na cabeça da nossa querida Assembleia Espiritual Local dos Barrais de Juiz de Fora. Aí, quando chega, mandamos o ofício solicitando O a espaço. autorização, o espaço, para uma semana. A resposta que nós recebemos foi que o nosso pedido foi indeferido. Poxa. Indeferido porque aquele espaço não poderia, por força do estatuto, não poderia ser usado nem para política partidária e nem para religião. Ponto final. Aí a Assembleia Local não ficou feliz com essa resposta. Aí eu fui lá, representando a Assembleia Local, fazer um novo apelo. E aí conversei com o presidente do conselho. E no dia que eu fui conversar com ele estava entrando na sala dele, quando eu estava esperando. E aí, na porta mesmo, eu conversei, na porta mesmo, ele me dispensou. Falou: infelizmente, não tem jeito, porque não sou eu que decido, é o estatuto do espaço que não permite política partidária nem religião, então não tem o que fazer. Falei: mas porque a fé Bahá'í não é uma religião como o senhor pensa que é. O objetivo da fé Bahá'í é unir todas as religiões. E falei um pouquinho da fé Bahá'í com ele.
Ele continuou falando, não, achei até muito bonito e tudo, mas, infelizmente, a força, o bendito estatuto é que proibia, né? Sim. Eu falei, mas eu queria pelo menos um tempinho na reunião do conselho, que eles tinham um conselho de diretores que reunia uma vez por semana. Eu falei, eu queria pelo menos um pouquinho, só para explicar para o conselho, quem sabe o conselho possa rever essa decisão, porque não é. Aí expliquei como é que ia ser a exposição, como é que ia ser os painéis de debate, como é que ia ser as mesas redondas, todo o programa, né, que já estava pronto na cabeça da Assembleia Local. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, eu insisti muito, sabe? Ele falou: vamos fazer o seguinte, amanhã é a reunião do conselho. Nós vamos dar para o senhor 2 minutos. O senhor pode explicar para a gente rapidinho o que é e tal, mas não temos tempo. Amanhã a pauta está muito cheia. O senhor tem 2 minutos. Pode ser? Falei, eu agradeço muito, muito obrigado. Amanhã estarei aí. Falou lá a hora, era de noite. Eu era gerente do escritório da editora Abril, em Juiz de Fora, no departamento de assinaturas. E eu contei para a secretária, que trabalhava lá no escritório comigo, Flávia. Aí eu falei com ela: Flávia, você quer ir comigo? Para eu não ir sozinho, sabe? Falei: você quer ir comigo? Porque naquela altura, outro Bahá'í, naquele dia, naquele horário, não podia. E aí, você quer ir comigo? Ela falou: quero. Um outro Bahá'í querido que morava em Juiz de Fora, que também está no céu uma hora dessa, era o Fábio Marçal, que infelizmente faleceu. Infelizmente, não sei se é infelizmente, faleceu recentemente, porque a gente sabe, ninguém morre de verdade, né? Isso. Então, o Fábio Marçal morava em Juiz de Fora, e aí ficou sabendo, falou: eu vou com você também. Pronto, fomos nós três. Flávia, é difícil de explicar como é que era a disposição, mas o mesmo espaço praticamente, que eram salas enormes, eram salões enormes. Então, um desses salões era onde essa diretoria reunia. E Sim. tinha uma alazinha que era separada meio que por um biombo, que era como se fosse uma salinha de espera, mas tinha só um banquinho ali que dava para 3 ou 4 pessoas sentarem. E eu fiquei parado e tinha a mesa e o número, se não me falha a memória, o número de conselheiros dentro desse conselho de diretores eram 9. E tinham 10 cadeiras. Aí ele tinha dito mais ou menos, o pessoal foi chegando, cumprimentando, e foram sentando. E ficou uma cadeira vazia. E a cadeira vazia era da secretária que anotava a ata dessa reunião. E nessa hora que o presidente me convida para entrar, ele sai da cadeira, vem até onde eu estava com a Flávia e o Fábio e fala: senhor Antônio, por favor, pode vir. Mas lembra, e no caminho ele falava assim: lembra que o senhor tem 2 minutos, tá? Falei: muito obrigado. Eu fui sentei no lugar dele. Eu sabia que era o lugar dele. E a secretária sentava lá no lugarzinho dela, né? Sentou no lugarzinho dela. Por que eu fiz isso? Nessa hora, me veio na cabeça aquela história do Bab, lembra? Claro que eu não estava me colocando como se eu fosse o Bab, é lógico. Mas a história do Bab era aquela do julgamento. Se inspirou no espírito da história, né? Me inspirei no espírito da história, exatamente. Quando o Bab vai ser julgado e ele é chamado a entrar na corte, o Bab faz o quê? Senta no lugar do rei, no lugar do juiz, no lugar da autoridade máxima. Ninguém tem coragem de tirar o Bab dali e falar: oh, desculpa, mas aí não é seu lugar. Seu lugar é de réu. Ninguém faz. Eu lembrei nessa hora da história, não sei porquê. Eu, sentei no lugar do presidente. Ele não teve coragem de falar: desculpa aí, mas é meu lugar. Ele não falou nada, só pediu a secretária para trazer mais uma cadeira. Sentou no lugar da secretária, a secretária trouxe mais uma cadeira mequetrefe, porque as cadeiras eram todas confortáveis, né? Trouxe uma cadeira mequetrefe lá para ela e sentou. E eu comecei a falar: olha, realmente é de emocionar, porque não fui eu que estava ali mais. Eu comecei a falar sobre o Ano Internacional da Paz, comecei a falar o papel da comunidade Bahá'í nesse Ano Internacional da Paz, comecei a falar tanta coisa, e eu tinha na pasta alguns recortes do Bahá'í Brasil, de outros documentos
de jornais de outros lugares, falando sobre o papel da comunidade Bahá'í. A comunidade Bahá'í realiza não sei o quê. A comunidade Bahá'í inaugura um monumento. Até em Manaus, quer dizer, porque era longe, né? Em Manaus inaugurou um monumento à paz. Santa Catarina. Então, eu tinha tudo isso na pasta, recorte. Gente, Rafael, eu fui tirando as coisas quase que numa ordem, e falava e mostrava, e falava e mostrava. Aqueles 2 minutos virou mais de meia hora, e ninguém falava nada. Até que, no final, o presidente vira e fala: olha, eu acho que então isso é uma religião, mas não é bem aquela religião que a gente vê no estatuto. Aí um lá falou assim: eu já ouvi falar nessa religião. Por mim, não tem problema nenhum eles fazerem a exposição, não. Aí o outro: mas é uma exposição sobre a paz, acho que não tem problema nenhum. E o outro falou assim: eles vão fazer, inclusive, vão convidar padre, vão convidar pastor, vai ter mesa redonda. O outro eu estou arrepiado contando isso aqui. E o outro aprovaram por unanimidade. E pronto. Quando eu saio, a Flávia e o Fábio estão chorando, porque eles ficaram emocionados com as coisas que eles ouviram. Agora, se perguntar para mim exatamente o que eu falei, tudo direitinho, eu juro por Deus, nem naquele dia eu tinha muita ideia. Então, são coisas que anjos que a gente lê nas Escrituras, nessas horas, nos inspira a falar coisas que nós mesmos, às vezes, nem sabemos. E sei que o Espaço Mascarenhas foi aprovado, a gente fez essa exposição, depois realizamos um show pela paz,